Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 44. Estamos na apostila 3, no capítulo 6. Que chique! Na página 33 já, gente, acabando a apostila número 3. A gente vai falar sobre, a gente vai dar uma pincelada, porque quem foi meu aluno ano passado já viu esse conteúdo comigo, né? Então agora teve uma mudança na nomenclatura. Então começa com o domínio bacteria, do reino Monera. Em português é chamado de bactérias, aqui não tem acento, aqui tem. As bactérias, então, elas são seres procariontes, isso significa que não tem membrana em volta do núcleo, elas não têm, elas têm o material disperso no citoplasma. Ela é unicelular e tem algumas algas que são heterótrofas, acreditem se quiserem, e a maioria delas é autótrofas, tá? Elas habitam praticamente todos os lugares onde elas vivem. O critério de classificação delas é a forma, elas variam quanto à forma. Óbvio que cada uma com o seu nicho ecológico, né? E a maioria das bactérias está relacionada com a ciclagem da matéria orgânica, ou seja, elas são decompositoras. Elas transformam substâncias grandes em nutrientes, que a gente está falando daí de moléculas, de potássio, de fósforo, de cálcio, de ferro, de zinco, tá? Esses nutrientes vão para o solo, as plantas absorvem esse nutriente, fazem fotossíntese e assim começa a cadeia, um ciclo. Então, outras bactérias, são só algumas, elas também participam do ciclo do nitrogênio, tá? Elas são nitrificantes. O que acontece? Elas produzem no solo, elas grudam nas raízes das plantas e elas liberam nitrato, que é um sal. E daí as plantas gostam e desenvolvem melhor, tá? Elas estão acopladas às raízes das plantas. As outras bactérias que fazem fotossíntese são chamadas de cianobactérias, que são as algas azuis, aquelas que fazem o mar ficar brilhante de noite, tá? Elas são as que produzem o ar da água. Já falamos aqui em cima que a classificação das bactérias é por forma, o critério é por forma. Então tem bacilos em forma de bastonetes. Aí tem cocos, que são bolinhas. Esses cocos podem se organizar de várias formas. Podem se organizar com duas bolinhas. Aonde será que eu fiz isso? Eu desenhei para vocês. Será que tá aqui atrás? Não. Não sei aonde eu pus, mas eu desenhei para... Aqui, ó. Achei. Não tinha visto aqui o diplo. Quando essa bolinha aqui se organiza em duas, ela é diplococos. Quando essa bolinha se organiza em correntinha, ela é um streptococcus. Quando esta bolinha se organiza em forma de cacho de uva, ela é chamada de estafilococcus. Depende da pereba que ela transmite, ela tem essa formação dentro do nosso organismo. Quando ela se organiza em uma forma cuboide, difícil de quebrar, porque daí já é bem tridimensional com altura, comprimento e largura,
e profundidade, ela chama de sarcina, tá? Ainda tem os espiroquetas, quem já ouviu pergunta pro pai, não vou lembrar o nome dele agora, canta Spirodiro, Spirogyra, é um bichinho bonito, verdinho, que dá na água, tá? E ainda tem os vibriões, que são em formas de virguloides, que transmite, por exemplo, o vibrião da cólera. Então, daí você já sabe qual é o formato da bactéria. Todas as bactérias, elas se locomovem, elas são seres móveis. Então, elas têm essa estrutura aqui, ó, chamada de flagelo. É um rabinho, tá? Quando... Tem várias formas de se locomover, depois quando aparecer aí eu vou mostrar. Outra coisa importante que tem que saber é que tem bactérias que são aeróbicas, usam o oxigênio, e tem bactérias que são anaeróbicas. Lembrando que o A na frente da palavra é negação, só que não podia ficar aeróbicas, então fica anaeróbicas. Quando começar com vogal acontece isso, tá? Que mais que nós temos que ver? A reprodução das bactérias. Aqui está o motivo pelo qual usamos freezer e geladeira. Então, o refrigerador, o próprio nome já está dizendo, ele refrigera, ele diminui a temperatura. A temperatura da geladeira... tem um grão. É até 10 graus Celsius. E o do freezer, que o próprio nome já está dizendo, é abaixo de 10 graus, tá? Ainda tem, esse aqui é abaixo de zero, desculpa. Esse é abaixo de zero e ainda tem aqui uma coisa chamada congelador. Então, o congelador é menos de 10 graus Celsius, a geladeira vai até 10 graus Celsius e o freezer é abaixo de 0 graus Celsius. O que isso acontece na bactéria? Produz um fenômeno chamado letargia. O que é isso? É a diminuição do metabolismo. É o mesmo motivo pelo qual, quando vocês estão com frio, vocês ficam quietinhos. Quando está calor, vocês ficam agitados. Todos os seres vivos reagem desta forma, tá? Então, se você guardar os produtos, tudo no planeta Terra tem bactéria. Tudo. O ar, o dinheiro, o supermercado, o carrinho, o carro, o banco do carro, a sacola plástica, tudo. A embalagem. Então, o que acontece? Você deveria chegar em casa, lavar com água e sabão as embalagens laváveis, né, de plástico, de alumínio, blá, 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 e daí guardar nos lugares corretos. Diminuiria bolor de dentro do armário, diminuiria a velocidade que estragam as coisas dentro da geladeira, tá? Porque o que acontece? Se a sua geladeira, o seu freezer não tiverem bem regulados, as bactérias entram imediatamente em reprodução. Por quê? Porque elas vão descobrir um lugar que tem disponibilidade de comidinha, de temperatura e de água, que são os fatores que precisa para um ser vivo se reproduzir. Então, a forma com que as bactérias se reproduzem é por bipartição. Bi é 2, partição é dividir. Sendo que uma célula origina duas originam 4 originam 8 originam 16 e assim por diante. Isso na matemática é chamado de progressão geométrica. Então, é muito rápido a velocidade delas, tá? Outra forma que elas podem fazer é a conjugação, mas daí é quando as bactérias entram em afinidade, e dependendo da bactéria também.
duas bactérias, elas se unem, formam uma ponte citoplasmática e daí transferem o material genético, metade de uma para outra, de metade de outra para um, e não acontece o aumento no número de indivíduos, acontece só a troca de material genético. Isso aqui faz o quê? Novas bactérias. Por isto que quando o médico manda tomar o antibiótico, se ele diz vai tomar 7 dias, você vai tomar 7 dias. Se ele disser você vai tomar 10 dias, você vai tomar 10 dias. Porque caso você não cumpra com este período, você faz ela entrar em letargia e depois você acorda ela bem felizinha para ela fazer isso. E daí surgem as superbactérias. A gente viu que existe um reino, um domínio, né? Que agora a palavra certa é domínio. A gente viu que existe um domínio específico para as árqueas. Quem são as árqueas? São os seres lá do período velho da arqueologia. São as bactérias que estão relacionadas com a formação do planeta Terra. O que acontece é que a ciência descobriu que essas bactérias, elas conseguem sobreviver em ambientes extremos. E os seres vivos que vivem em ambientes extremos são os extremófilos. Filo significa gostar, tá? Então, essas bactérias, elas conseguem entrar elas têm uma capacidade de hibernação. E daí elas conseguem sobreviver através de endósporos, que são a forma de poros de se reproduzir, só que adormecidos. E quando daí eles acham as condições exatas, elas pegam e se reproduzem, reiniciam o ciclo. Essas bactérias, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a capa daquele meu livro que eu uso para dar aula para vocês. Deixa eu ver se ele tá aqui perto de mim. Não tá. Isso aqui é a boca de um vulcão que chove e formou, e daí de dentro da Terra também, os geysers, né? Pela fumaça também. E daí o que acontece é que com a água acontece uma reação química com produtos e bactérias, seres vivos que conseguem sobreviver aqui. E aqui tem uma ponte, ó, para visitação. Teve uma galera que veio tomar banho aqui e sumiu, morreu. Só acharam roupa, esqueleto e uns vestígios do que as pessoas estiveram lá. O resto sumiu. E essas bactérias, então, elas foram detectar aqui, essas árvores aqui, ó, pelo tamanho da pessoa, pelo tamanho da árvore, é o Parque Yellowstone do Zé Colmeia, que tem as sequoias gigantes, tá? Quando esse casal morreu, eles foram estudar para ver o que tinha aqui dentro e descobriram essas arqueobactérias, por isso que surgiu esse domínio. Essa ponte aqui passa por aqui, passa pelo lado dessa, depois passa aqui de baixo, sai e faz uma chaminé lateral aqui que entra em combustão automaticamente, em evaporização, bem legal. Aí, as doenças que são causadas por bactérias são as patogênicas, né? As que causam doenças. Essas bactérias a gente já estudou lá no 7º ano. A leptospirose do rato, né? Do rato e da urina dos animais contaminados. Não é só por rato. Gato também transmite leptospirose. Morcego também transmite leptospirose, tá? O vibrião da cólera, né? Que é por água, falta de saneamento básico. Esse vibrião está relacionado a coliformes fecais, então é beber água contaminada. Meningite
bacteriana, porque meningite tem viral também, por isso que ela tem esse nome. Lembrando que meninge é a membrana que protege o cérebro, então é aquele exame que o médico faz de abaixar a tua cabeça para ver se você encosta o queixo no peito. Dependendo de como for a rigidez, já dá para saber. A meningite bacteriana, ela é transmitida pelo ar, por materiais contaminados. Então, por secreção do nariz também. Então, espirrar e tossir exige uma etiqueta de pôr a mão na frente, tá? A pneumonia é transmitida por uma bactéria chamada Strepto. Então, se ela é Strepto, você volta lá na aula da professora e vai descobrir que o Strepto é correntinha, é assim. E daí, a pneumonia, ela libera uma secreção dentro do pulmão, um catarro líquido, e sabe que não pode ter líquido dentro do pulmão, então ela... Aqui também exige a etiqueta, ela vai consumindo o pulmão, tá? A tuberculose é outra que vai consumindo o pulmão, só que diferente da pneumonia, a tuberculose ela parece que vai secando os alvéolos pulmonares e daí ela vai meio que calcificando os pulmões, tá? Aqui também exige etiqueta de tosse e de espirro. Existe aqui no material de apoio um jogo de memória para vocês brincarem em casa. Daí vocês recortam essas figuras aqui. E daí tem que acertar, fazer o parzinho com a doença hiperepa, tá? Pneumonia, pneumonia, leptospirose, leptospirose, meningite, meningite, tuberculose, tuberculose, cólera e cólera, tá? E para a próxima aula, exercícios da página 35, que é brincar com o joguinho, 36 e 37. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.